E paz, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca. Sou o pastor Diego Penha e gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor no texto de 1 Pedro, capítulo 1. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, você que está em sua casa, e me acompanhe na leitura. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos dar continuidade exposição dessa carta, os versos de 3 a 5. 1 Pedro 1, versos de 3 a 5 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Vamos à presença do Senhor em oração, meus irmãos. Senhor Deus amado e santíssimo, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Graças te damos pela vida da tua igreja, pelo privilégio de podermos expor a tua palavra e podermos ser edificados por ela. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem caminhado conosco, o Senhor não tem nos deixado só. O Senhor tem abençoado sua igreja de maneira tão especial, Pai. Visita, ó Deus, a casa, o lar, a vida de cada irmão e irmã nossa e ajude-os, ó Pai, em suas necessidades. Faça-se, ó Deus, a tua vontade na vida de cada irmão. Cumpra, ó Deus, o teu querer. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreender a vontade do Senhor e a termos esperança em Ti, ó Deus, na Tua palavra, nas Tuas promessas, na bendita esperança que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo, na herança que o Senhor tem guardado para nós. Obrigado, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus Cristo, nos dá entendimento da Tua palavra, que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Durante um tempo de extrema perseguição, sofrimento e dor, o apóstolo Pedro, depois de sua saudação, a primeira coisa que ele faz é irromper em louvor. Ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não começa com as necessidades dos seus leitores, mas com os louvores que Deus merece. Todavia, como ele poderia fazer uma coisa dessas? Deixe-me colocar dessa forma: se você estivesse passando por algum tipo de sofrimento e um amigo visitasse e dissesse que você iria receber uma herança de 100 milhões, isso faria alguma diferença? Ora, você talvez poderia pensar: a herança de 100 milhões não pode resolver todos os meus problemas, mas ajudaria em algumas áreas. Com tanto dinheiro, pelo menos você poderia sair de férias e meditar sobre as coisas. Entretanto, de volta à realidade, você não herdou 100 milhões. Na verdade, você herdou algo muito melhor e maior. Pedro está dizendo: bendito seja Deus, porque Ele nos deu muito mais do que 100 milhões. Ele nos fez nascer de novo para uma viva esperança. A nossa herança está reservada nos céus. Então, independente de nossos problemas, irmãos, nós podemos louvar a Deus porque Ele nos salvou para a eternidade. E exatamente esse é o nosso tema. O que esperamos deve afetar a maneira como vivemos. A passagem é um hino de adoração projetado para encorajar os cristãos que vivem um mundo hostil, para desviar os olhos de seus problemas temporais e se alegrar em sua herança eterna. Portanto, em primeiro lugar, vejamos a natureza da nossa herança. Veja comigo o verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
Interessante que quando Pedro descreve a Deus como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, isso não significa que Jesus não era Deus. Jesus é o Deus eterno, encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Apenas com uma exceção, quando abandonado na cruz, todas as vezes que Jesus se dirigiu a Deus nos evangelhos, ele chamou a Deus de Pai, ou meu Pai. Ao fazer isso, Jesus estava rompendo com a tradição judaica, que raramente chamava Deus de Pai, e sempre em um sentido coletivo em vez de pessoal, como em muitas passagens no Antigo Testamento. Isaías 64:8 diz: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Além disso, ao chamar a Deus de Pai, Jesus estava reivindicando compartilhar de sua natureza. Ao falar com os judeus sobre a observância da festa da dedicação, Cristo declarou: Eu e o Pai somos um, em João 10:30. Mais tarde, em resposta ao pedido de Filipe para que ele revelasse o Pai, Jesus disse: Quem me vê a mim, vê o Pai. Em João 14:9. Jesus afirmou que ele e o Pai possuem a mesma natureza divina, que ele é completamente Deus, em João 17. Nenhuma pessoa pode reivindicar conhecer a Deus a menos que conheça Jesus Cristo, seu Filho. E por isso Jesus disse: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto, diz João 14. Que Jesus é plenamente Deus, irmãos, pode ser provado de várias formas nas Escrituras. Mas basta olhar para o contexto imediato da passagem que nós lemos, de 1 Pedro. Em primeiro lugar, Jesus é mencionado como um Pai e o Espírito como tendo um papel essencial na nossa salvação, diz no verso 2. Em segundo lugar, o título Senhor é a mesma palavra no Antigo Testamento usada para descrever Deus. Ou seja, ao chamar Jesus de Senhor, é reconhecê-lo como soberano do universo. Terceiro, o termo Cristo prova que Jesus é Deus, porque Messias significa Cristo, ungido, enviado. O Salmo 110 declara que o Cristo não é apenas filho de Davi, mas também Senhor de Davi, de acordo com Mateus 22, 42 ou 45. Assim também, Pedro deixa claro que a nossa salvação vem de Deus Pai, por meio de Cristo e através do Espírito Santo, de acordo com o verso 3 de 1 Pedro. A Trindade, irmãos, ela está envolvida em nossa salvação. Portanto, irmãos, ainda no verso 3, deixe-me destacar algumas coisas. Primeiro, nós podemos louvar a Deus, porque a nossa salvação vem de sua grande misericórdia. O verso 3 diz que segundo a sua muita misericórdia. A salvação nunca vem de qualquer mérito ou algo de valor em nós. Na verdade, não podemos fazer nada para merecê-la. Não podemos fazer nada para predispor Deus a nos concedê-la. Portanto, misericórdia diz respeito à condição miserável de um indivíduo que está perdido, na lama, sem esperança, e o que o aguarda é a condenação eterna. Quem sabe esse é o estado da tua alma hoje? E então a misericórdia divina resgata você da mais profunda miséria para a glória, da condenação eterna para a vida eterna. Interessante, irmãos, que no ministério de Jesus nós o vemos curando várias pessoas enfermas. Em Mateus capítulo 4, no capítulo 14, 15, Marcos, Evangelho de Lucas,
Veja, por que ele faz isso? Ele poderia ter demonstrado a sua divindade de muitas outras maneiras, mas ele escolheu curar porque ilustrava o coração misericordioso de Deus para com os pecadores. Em Mateus 9,12 está escrito: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. As curas realizadas por Jesus, que quase baniu a doença de Israel, serviam para mostrar que o Antigo Testamento havia declarado a respeito de Deus, o Pai das misericórdias, era verdade. Em Lamentações capítulo 3, 22, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Como Martinho Lutero declarou, a natureza humana alimenta a ideia de que nós, através de nossa própria força, boas obras e merecimento, ou por manter a lei de Deus, nós podemos expiar os nossos pecados e adquirir a salvação eterna. Mas isso é a mesma coisa que devemos deixar se quisermos experimentar a misericórdia de Deus. Se merecêssemos a salvação, irmãos, não experimentaríamos a misericórdia de Deus. Nós merecemos apenas a sua ira por causa do nosso grande pecado, mas Ele nos mostrou grande misericórdia. Nós podemos louvar a Deus porque a nossa salvação vem de sua grande misericórdia. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios, chama Deus de o Pai das misericórdias, em 2 Coríntios 1:3. Segundo, irmãos, podemos louvar a Deus porque a nossa salvação vem de seu poder em dar a vida eterna. Ele nos regenerou, diz o verso 3, para uma viva esperança. Pedro diz que Deus nos regenerou. O profeta Jeremias uma vez fez uma pergunta retórica: será que pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Jeremias 13:23. A resposta é um sonoro não. A sua analogia serve para mostrar que o pecador, ele não pode mudar a sua natureza. É por isso que Jesus Cristo disse a Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas bendito seja Deus, irmãos, porque só Ele, trabalhando através do seu Espírito, pode transformar o meu e o seu coração. Hoje o Espírito de Deus pode soprar vida no seu coração e você ser hoje mudado, transformado, um novo homem para a glória dele. A única maneira do pecador receber a herança eterna de Deus é por meio da transformação espiritual, o novo nascimento. Ele nos regenerou para uma viva esperança. E ele fez isso mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, diz o verso 3. Por isso que, terceiro, nós podemos louvar a Deus, porque a nossa salvação vem da ressurreição de Jesus Cristo. Diz o texto, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja, se Deus houvesse deixado Jesus no túmulo, a nossa salvação não seria completa. Em sua morte na cruz, Jesus levou sobre si os nossos pecados. Mas se ele não tivesse ressuscitado, não teria vencido o pecado e a morte. Como Paulo disse, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, diz 1 Coríntios 15:17. Sejam quais forem as provações que enfrentemos, irmãos, nós podemos louvar a Deus porque temos uma esperança viva que se baseia no fato da ressurreição de Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse a Marta, diante da sua angústia, porque o seu irmão Lázaro havia morrido: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu isto? De João 11, 25 e 26.
Paulo instruiu aos coríntios sobre a verdade e a esperança da ressurreição. Ele disse: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. De 1 Coríntios 15, 19. Cristo ressuscitou dentre os mortos para garantir uma viva esperança ao crente acerca da salvação e o triunfo sobre a morte. Em 1 Coríntios 15, a partir do verso 21, diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, essa é a palavra de Deus para a nossa vida. E eu gostaria de orar com vocês nesse momento. Darmos continuidade ao sermão na próxima feita. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado a Deus. Obrigado por essa esperança que o Senhor traz ao nosso coração, de saber que a morte foi tragada pela vitória em teu Filho Jesus Cristo, de que nós somos mais do que vencedores nele, de sabermos da rica promessa e esperança que nós temos no Senhor, que foi guardada nos céus para vós outros. Abençoa a tua igreja e enche o nosso coração de alegria no teu espírito, de esperança e de paz, por saber o Deus maravilhoso que nós temos. Obrigado pela tua santa palavra, Senhor. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, e as mais doces consolações do Espírito, sejam convosco, meus queridos irmãos, e convosco permaneçam desde agora e para todos sempre. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos.